Segundo os órgãos que observam, órgãos observadores da questão das guerras do mundo, atualmente há no planeta Terra em torno de 50 conflitos, né? 50 conflitos de guerra, né? E há os que têm maior prevalência de destruição, de morte e de sofrimento, que é o caso desse que está acontecendo agora neste momento entre Israel e Irã. Nós temos também da Rússia contra a Ucrânia e temos também Israel contra a Palestina. Essas são as guerras nesse momento que trazem maior prevalência no sentido de destruição, no sentido de morte, no sentido de sofrimento. E há muitos conflitos espalhados no continente africano, essas guerras tribais, guerras ideológicas, né? E até mesmo aqui na América do Sul. E o que precisamos refletir sobre isso? Porque guerras, elas não são de agora. Guerras, elas vêm acontecendo há muitos e muitos anos. O Senhor Jesus, ele falou que em rumores, guerras e rumores de guerra. Nós temos essas duas questões nesse momento acontecendo no planeta Terra. Mas eu fico pensando sobre outras guerras. Por exemplo, os adictos, eles travam uma guerra quando eles estão no processo de abstinência. É uma guerra contra essa dependência química, né? Eles travam essa guerra e lutam para se libertarem desse estado de embriaguez, através, seja da terapia, seja através do afastamento, né, desses ambientes que eles viviam. Há também as guerras travadas pela luta pela sobrevivência. Enquanto uns têm muito, né, tem muito dinheiro, tem muitos recursos, né, outros têm muito pouco, né, vivem com um salário mínimo, vivem aí com uma média aí de R$ 10 por dia e às vezes até menos, né? São aquelas pessoas que estão dependendo, seja da ajuda do governo ou de ajuda de alguma comunidade, da solidariedade de alguma organização. Esse é um outro tipo de guerra. Mas há uma guerra que está sendo travada há muito tempo, que é a guerra contra o pecado. Por exemplo, no Irã existe a igreja perseguida. É uma igreja perseguida no Irã. Ela está em 9º lugar das igrejas perseguidas que há no planeta Terra, né? A Coreia do Norte, por exemplo, está no 1º lugar do ranking das igrejas que são perseguidas. Lá os crentes, os cristãos, não podem possuir uma Bíblia, não podem se reunir para orações, não podem se reunir em torno do Evangelho. Também na China, né, há permissão, mas de maneira restrita, agentes do governo visitam lugares onde há essas reuniões, né? No continente africano também, onde grupos liderados por líderes muçulmanos, né, eles perseguem, queimam igreja e massacram famílias que professam o evangelho, principalmente aqueles homens, aquelas mulheres que deixaram de seguir o islamismo. Então, essas guerras travadas, elas estão acontecendo nesse momento. A guerra contra o pecado também é uma guerra. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus, quando ele morre na cruz, ali travou-se uma batalha, o justo pelos injustos. E ali Jesus, em propiciação pelos pecados da humanidade, não somente daquela época, mas também pela humanidade de todos os tempos, né, foi travado uma batalha, onde, através do seu sacrifício expiatório na cruz, aceito por Deus, obteve a vitória contra o pecado e também contra o próprio Satanás, o diabo, né? Quando a Bíblia diz que, assim como os filhos têm participação
no sangue, né? Assim também eles participaram para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Está falando de Jesus. Por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, essa guerra travada é uma guerra espiritual, ela precisa ser vencida através da fé. Através da fé. Porque sem a fé em Cristo, sem a fé na obra da expiação, nós não conseguimos vencer esta guerra. Essa guerra contra o pecado, essa guerra contra as tentações, essa guerra contra as provações que vêm sobre nós todos os dias da nossa vida, enquanto Jesus não se manifestar. Você está vencendo essa guerra? Como você está lutando esse bom combate? Você precisa combater o bom combate da fé, porque essas guerras que estão acontecendo nesse momento, elas são previsíveis, já foram profetizadas há muito tempo e elas vão acontecer, e outras guerras também, mas a guerra contra o pecado você precisa vencer, e na verdade Jesus ele já venceu por você essa guerra, seja contra hábitos nocivos, como é o caso das drogas, seja como compulsões de origem comportamental, que é relacionada a todo tipo de comportamento neurótico, psicótico e agressivo. Jesus já venceu essas guerras. Basta você crer, basta você deixar que Jesus tome conta da sua vida. Essa é uma guerra vencida. E Jesus ele já venceu essa guerra por você. Então, essa é a principal guerra nesse momento. O diabo está vendo todas essas coisas, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Mas se você, eu convido você para refletir sobre isso. Vença essa batalha. Vença essa guerra em Cristo Jesus. Eu vou ficando por aqui, reflita naquilo que eu estou falando para você, entenda que a fé, ela precisa ser preservada, né? Até porque o escritor de Judas, ele fala que eu vos escrevi para vocês batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé ela foi entregue aos santos. Então nós precisamos batalhar diligentemente para mantermos a nossa chama acesa. Um grande abraço e reflita naquilo que eu compartilho nesse momento.